Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme nacional chamado Nosso Sonho, cinebiografia de Claudinho Bochecha. Esse longa-metragem tem direção de Eduardo Albegaria e conta como protagonistas João Paiva e Lucas Penteado. E antes de falar sobre esse longa-metragem emocionante, eu gostaria de aproveitar que você está aqui e pedir para você curtir esse vídeo, assine o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. Esse é um conteúdo independente, crítica independente, que eu já faço há um tempo, e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Sem mais enrolações, nosso sonho, essa cinebiografia de Claudinho Bochecha, eu já vou avisar para vocês que não tem como falar sobre esse filme sem tocar nos pontos altos, sem falar sobre a narrativa da história e que pode atrapalhar um pouco a sua experiência. Se você não gosta de spoiler, assista ao filme, mas depois você retorna e a gente continua falando, debatendo sobre esse longa-metragem. É um filme emocionante, me emocionei, chorei em diversos momentos, é muito particular. Eu acho que uma das coisas que primeiro você precisa ter noção, não é um filme de Claudinho e Bochecha, é a história do Bochecha, é a biografia do Bochecha, é o ponto de vista dele, é o lado dramático da família, a sua relação complicada, tensa com seu pai, que era alcoólatra e que atrapalhou muito, chegou a ser agressivo, chegou a ser agressivo com a mãe dele, com o próprio Bochecha, e isso fez com que ele saísse de casa, né, para morar junto com a tia e ter uma outra estrutura familiar. Esse lado dramático da família é muito importante para a história, é o ponto de vista dele, só vemos a história familiar dele, nós não vemos a história do Claudinho, não mostra a família dele, não o filme ele não mostra o ponto de vista dele, nada. A gente só vê o Claudinho. E por outro lado, uma das escolhas que mais me comove dentro desse longa-metragem é que por mais que não seja uma biografia de Claudinho Bochecha, por mais que não seja um filme com uma cinebiografia dos dois, apenas do Bochecha, ele conta essa história dessa dupla por seu ponto de vista, e ele coloca o seu amigo, o seu faixa, o seu parceiro, o Claudinho, como se ele fosse um anjo, como se ele fosse um anjo da guarda, sabe? Ele torna esse seu amigo uma certa divindade, aquela pessoa que talvez fosse instintivo, talvez ele tinha uma ligação com os cosmos, seja lá o que você acredita, né? É basicamente o filme ele traz torna esse personagem transcendente e que guiou os passos dessa dupla e que de fato não existiria Bochecha sem Claudinho, que não daria para ter o Bochecha ele não seria cantor se não fosse o Claudinho, que essa carreira se dá muito ao amigo e que todos os passos que o Bochecha deu em sua vida foram de completa responsabilidade do Claudinho e que ele foi esse amigo, esse parceiro e até mesmo um professor, um guia na forma de amigo. E é muito bacana esse ponto de vista divino, essa narrativa em ter não contado sobre a história do seu amigo, não ter explorado, não ter ido falar sobre a mãe, sobre o nome da mãe dele, sobre o nome do pai, sobre o nome dos irmãos dele. O filme ele não explora, não conta o passado dele, é só do próprio Bochecha. E inclusive uma outra coisa muito interessante é que ele é muito corajoso em se permitir que a sua história seja contada para todo mundo, mesmo com o drama familiar na sua família. Como eu já informei, o pai alcoólatra era agressivo, gastava todo o dinheiro na bebida, agredia a mãe, agrediu o próprio Bochecha,
buscando dinheiro, não incentivou o filho no lado musical, e isso afetou muito o Bochecha com o seu desenvolvimento, pois ele cresceu longe do pai, longe da mãe, cresceu junto com a tia, e meio que se tornou uma mágoa todo esse sentimento, talvez um ódio também tenha sido desenvolvido, e isso também é colocado dentro desse longa-metragem. Há um certo orgulho presente no Bochecha em se aproximar do pai depois, quando os dois já têm sua música lançada, quando já estão fazendo sucesso, já são conhecidos, e ele não dá a mínima por pai, não quer se aproximar do pai devido a toda a mágoa, ao ressentimento, talvez até mesmo o ódio, por essa relação tão conturbada que teve no início. Até mesmo quando o pai tenta se aproximar dele, até mesmo quando o pai ele se aproxima, toca as músicas dele para tentar se aproximar, mas há uma certa mágoa que isso atrapalha, mas e que é prolongada, é um outro ponto muito forte dentro desse longa-metragem, essa mágoa do pai, todo esse to- toda essa revolta que os dois têm que tinha entre si. Tanto quando o pai tenta se aproximar do Bochecha cantando a música, até mesmo quando o Bochecha dá ouvidos para o Claudinho e ajuda o pai, ajuda ali num certo comércio, numa certa lojinha, num certo sacolão ambulante. E mesmo ele não querendo, foi o próprio amigo que incentiva a se aproximar do pai, a perdoar, dar uma oportunidade, dar uma segunda, terceira, 10ª chance. Isso é muito importante, é muito bonito, mesmo ele não querendo. Então é muito corajoso dele se permitir mostrar um momento tão frágil, tão delicado e que mexe muito com o orgulho de uma pessoa. Não querer perdoar um pai, mesmo o pai querendo, e da mesma forma, não é quem tá certo ou quem tá errado, né? Vamos dizer assim. Houve os problemas do passado, mas esse problema pertencia a eles dois, nós não estamos aqui para julgar, mas o que a gente pode perceber do meio disso é a forma como é colocado dentro do filme essa rincha que ele tinha com o pai, mesmo quando o pai queria o perdoar, e até mesmo quando ele presenteia o pai já não leva muito bem esse presente, como se agora meu filho é rico, então ele pode me ele, ele acha que ele pode, que ele tem que ficar recebendo migalhas de qualquer pessoa, até mesmo do próprio filho, e que é uma das cenas mais fortes do longa-metragem, é o próprio incidente dentro desse comércio pegando fogo e que o Bochecha não vai salvar. Eu não sei se de fato isso aconteceu ou se é uma própria licença que colocam dentro dessa história, pro lado dramático da história, para essa questão do ressentimento entre desses dois, mas com a própria perda do Claudinho, ele percebe, né, que tem para poder incentivar o perdão, para aproximar daqueles que são seus, da família e tudo mais. E isso só do lado dramático do pai. Também tem toda a história do sucesso dos dois. Lucas Penteado, ele com Claudinho, ele é incrível, ele tem um bom toque de comédia, um grande ator de comédia. Me lembrei dele em Barba, Cabelo e Bigode, que é um filme da Netflix, também é um filme de comédia, e aqui ele tá muito bem, até mesmo com a certa língua presa do Claudinho, em algumas palavras. E, e com esse personagem que é praticamente um deus ali, um anjo da guarda, que talvez sensitivo, sabia que poderia, que eles conseguiriam atingir o sucesso e que talvez até mesmo ele sentia o fim, sentia a morte chegando sobre ele, que talvez o próprio Bochecha teria que
seguir a carreira sozinho, né, Bochecha, né, sem o Claudinho. É muito bacana a forma como esse longa-metragem se torna tão importante para nós de forma nostálgica, por lembrarmos dessas músicas, ouvirmos essas músicas depois de muito tempo, dos anos 2000, Furacão 2000, o início, vamos dizer assim, do funk, no funk na nos paredões, né? Eu não via funk, não entendo muito de funk, mas era bem o início, ainda na parte do preconceito e tudo mais, um pouco igual com o próprio hip hop, e que lá no início, lá na favela, né, os próprios paredões, né, concursos de funk, e depois desse início, dessas músicas que nós ouvimos, né, de Claudinho e Bochecha, a gente nos depara com uma história tão íntima, tão particular, em que ele transforma o próprio amigo em um anjo da guarda e coajuda em todos os momentos. É muito lindo. O filme ele também tem uns certos momentos de ele não dá muito a mim, ele não foca muito em certos preconceitos, a gente vê certos indícios, mas o longa-metragem ele não explora esses lados, como por exemplo, ele sendo um entregador negro, tendo que entrar pelos fundos de um apartamento para entregar uma mala, ou até mesmo ele, né, por ser um jovem preto, todo o preconceito dele, né, como motoboy dentro de uma empresa de malas, né, com a maioria de pessoas caucasianas, né, pessoas brancas. Então não há uns certos indícios, mas o filme ele não explora. Tem uma cena onde o próprio carro de polícia passando e ele subindo o morro. Então o filme ele sim, ele joga certos elementos para dar uma certa situada nesse contexto, né, bem por cima dos próprios problemas sociais, que tem agora, mas que tinha também na época, mas não explora, ele não busca explorar tanto, porque senão fugia tão do foco, fugia tão dessa homenagem que ele ia fazer, que ele fez para as duas pessoas tão importantes na sua vida. Tem a própria mãe, mas a mãe não é um grande foco, mas o grande foco do filme é o próprio pai, que o pai tinha o dom da música, gostava de cantar, mas não teve o sucesso, e que talvez por um tempo levou a família para o buraco, né, com seus vícios, com o álcool também, com a forma violenta de ser, e também de menosprezar o Bochecha em vários momentos, e também da forma sincera, singela dele em homenagear esse longa-metragem, colocando o seu melhor amigo, um cantor que sem ele não haveria esse Bochecha, seja pelo próprio sobrenome, seja pela iniciativa de entrar na música. Talvez, né, o Bochecha ele seria apenas, né, mais um funcionário de uma empresa, mas o Claudinho fez isso por ele, e até mesmo talvez tinha até mesmo um certo, já saberia que ele iria morrer um dia, já saberia que iria partir um dia, que o fim dele estava próximo e que Bochecha precisaria continuar sozinho. Ou seja, como de fato fosse o anjo da guarda que apareceu e colocou ele no lugar em que ele deveria estar, e fez ele cantor, e fez ele se reconciliar com o pai, e é isso. Então eu acho que é um filme maravilhoso, é um filme emocionante, chorei em diversos momentos. É um filme que a gente vê a história do Bochecha, cinebiografia do Bochecha, e ele homenageando o seu melhor amigo, Claudinho, uma entidade, um anjo da guarda, uma pessoa que todo mundo poderia ter, deveria ter. Gostei. Assistam, e depois não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se você gostou ou não desse longa-metragem. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.